O Louco, carta número 0 ou número 22 do tarô. Aqui tomando como base tarô de Waite, né? O Louco é uma das cartas que eu mais gosto no tarô. Ele como carta número 0, né? Você pode ver ele como uma criança que sai, tipo, correndo no meio da rua, não sabe que vem carro, né? Não tem noção de nada, né? Tá começando do zero, né? Tá começando agora, a mente ainda tá como que praticamente zerada, né? Você começa como se fosse um caderno em branco, você começa a colocar coisa ali, né? E suscetível, né? Vamos dizer assim, à programação, de certo modo, né? Dos outros. Mas tem todas essas qualidades, né? Ou essas características, né? Que vem com o símbolo da criança, né? De leveza, de alegria, de inocência, de curiosidade, né? De essa disposição para a vida, né? Uma disposição de se aventurar, de descobrir, né? Tudo isso tem no Louco, né? Ele se joga, se lança, não tem medo, né? A coragem dele tá mais no sentido de ausência de medo do que coragem mesmo, no sentido de enfrentar, eu enfrento. Não, é como se não tivesse medo porque nem sabe que tem perigo, porque nem faz ideia que o perigo existe, né? Ele simplesmente se joga, se lança, vai. E isso como carta número 0, né? Agora, como número 22, que é a posição que eu mais gosto do Louco, né? Quando ele tá depois do mundo, né? Como se fosse depois que ele já se integrou com o todo. Eu vejo o Louco como se ele fosse aquele, né? Que para todos os loucos que pensam estar sãos, ele fosse o louco. E na verdade ele é o são da história, né? Ele é aquele que vai no caminho contrário, né, da maioria, né, no caminho contrário do que foi programado, do que foi estabelecido, né, e do que parece ser o juízo, né. Então é como se fosse aqueles que pensam que tem juízo, né, que fala assim, mas você tem que ir por aqui é seguro, né, você tem que ter um emprego, você tem que casar, você tem que, sei lá, ter carteira assinada, você tem que prestar concurso, você tem que, sei lá, alguma coisa. E o Louco, ele vai no caminho não convencional, no caminho não seguro, né? Ele se lança no caminho dele, né? É como se ele seguisse plenamente, né? A própria essência, né? De forma plena a própria essência, né? O próprio caminho é individual e muito particular de uma essência que é única, né? Que é a expressão da verdade da alma dele, né? E o Louco, ele tá sob a luz do sol, né? O caminho dele tá tão iluminado, e eu gosto de uma coisa que eu vejo na carta do Louco, né? É que me lembra uma passagem da Bíblia, né? Que, se não me engano, é Pedro, posso estar falando errado, mas que Pedro estava andando sob as águas, né? Sobre as águas, perdão, com Jesus, e ele pega e tá andando sobre as águas, de repente ele começa a afundar quando ele olha para as águas, né? E aí quando Jesus chama ele olha para Jesus e aí ele dá a mão para Jesus e ele volta a andar sobre as águas, né? Então é como se fosse assim, quando ele olha para o alto, quando ele olha para Deus, quando ele olha para a divindade, né, para a espiritualidade, ele consegue fazer uma coisa incrível, vamos dizer assim, né? Uma coisa que fora que a física não explica. E o Louco, quando ele tá aqui, quase tá bem pertinho, né? De cair no precipício, tá na beira do precipício aqui. Só que ele tá olhando pro alto, né? Então é como se fosse aos olhos de todo mundo eu vou cair. Mas é como se ele tivesse como eu vou dizer, é como se fosse Pedro, né? É como se nessa hora ele tivesse conectado com a espiritualidade, né? Quase como se ele soubesse que ele pode voar, que ele não vai cair desse precipício, né? E por causa que ele tá ligado, vamos dizer assim, numa coisa muito maior, que quem tá olhando de fora, ou quem tá olhando com os olhos materialistas, né, não consegue enxergar para onde ele tá indo, e ele tá indo no caminho dele, né, que aos olhos de todo mundo que tá preso na visão materialista parece que é o caminho louco, né, e me parece, para mim, né, eu tenho essa visão do cachorrinho aqui tentando avisar ele, que é como se fosse assim,
a intenção do cachorro até é boa, né? Tá querendo avisar ele como se estivesse vendo uma coisa que ele não tá vendo. Porém, o cachorro, ele tá numa, vamos dizer que ele tá numa condição muito primitiva de entendimento. É como se o cachorro, ele representasse uma condição tão primitiva que dentro dessa condição, ele acha que tá ajudando, ele acha que tá avisando, mas o louco ainda está mais elevado que ele. Ainda tá muito mais elevado que ele, a ponto que o cachorro não pode entender esse caminho que ele está fazendo, que parece perigoso, mas tem alguma coisa de muito mais elevada aqui, porque na verdade ele está livre e não tem medo. É como se ele pudesse chegar na beira do precipício ali e ainda tá plenamente seguro, sem vacilar, porque ele está tão livre que não existe medo nenhum, não existe medo de vacilar, como se estivesse plenamente seguro em si mesmo. Então eu gosto mais, né, dessa expressão do louco, né, mas que é uma representação de um estado, né? Mas nesse estado ele já estaria elevado demais, né? Porque ele estaria plenamente livre e que seria considerado certamente um louco. Mas, de um modo geral, né, você pode interpretar em várias tiragens assim, o louco como liberdade, como se tornar mais leve, como quando a pessoa está mais leve sobre qualquer coisa, né? Uma pessoa que está desapegada, né? O louco, ele não tem apego, né? Não carrega com ele mais do que ele tem que carregar, mais do que importa para ele, do que realmente faz sentido, né? Como se a vida fosse sobre a vida mesmo, né? E ele soubesse, né? De novo, sendo o são e não o louco, como se ele soubesse o que de fato é prioridade e o que não é, o que de fato tem valor e o que não tem. E ele pode representar, então, como falei nessas questões, inocência, alegria, curiosidade, essa disposição da criança, né, para a vida, né, até inocência e tudo mais, né, acho que eu falei na inocência, leveza e liberdade e tudo mais. Em sentidos negativos, né, pode-se interpretar ele como pessoa que é irresponsável, né, que é descuidada, né, ou até quem tem problemas mesmo, né, psicológicos, assim, já, tipo, nível mais grave, assim, né, de loucura, né, ou pessoas, alguns consideram como pessoas que podem, tipo, usar droga, alguma coisa, né, alucinar, essas coisas. Mas basicamente isso sobre a carta do louco.